Minha esposa e minha enteada me abandonaram porque queriam se mudar para a casa que o ex-marido falecido delas deixou, mas agora estão de volta porque viram as condições da propriedade. Minha esposa, vamos chamá-la de Alison, e minha enteada, Hannah, moram comigo há 3 anos. Começamos a namorar há 5 anos e nos casamos há 2. Ann tem 16 anos e Alison tem a custódia total da filha desde que se divorciou há 12 anos. Ela e o ex eram namorados no ensino médio e se casaram assim que se formaram na faculdade. Pelo que Alison me contou, as coisas simplesmente não estavam destinadas a dar certo entre eles. O ex dela era muito ambicioso e depois de casados, começou a ignorá-la e raramente passava tempo em casa. Ela até tentou terapia de casal, mas não mudou nada e eles se divorciaram após 6 anos de casamento. Ela decidiu terminar e exigiu a custódia total da filha porque não achava que ele seria capaz de criá-la sozinho quando não estivesse com ele. Ela estava certa, ele não contestou e se contentou em visitá-la nos fins de semana. Cerca de 3 anos após o divórcio, Alison decidiu se mudar para buscar melhores oportunidades e foi assim que acabou comigo. Ela conseguiu um emprego aqui na minha cidade, que fica a apenas 6 horas de sua cidade natal, então ela pode visitar seus pais sempre que quiser e o ex também pode vir ver a filha nos fins de semana. A decisão de se mudar não foi bem recebida pelo ex dela porque, naturalmente, isso tornaria mais difícil para ele ver a filha, e o relacionamento dele se tornou ainda mais amargo depois que ela se mudou para cá. O último prego no caixão foi quando ela se casou comigo e depois disso ele praticamente não teve mais contato com ela, a menos que quisesse falar sobre Hannah. Portanto, não foi surpresa que ele não tivesse deixado nada para ela no testamento, apenas incluiu Hannah. Alison e eu já esperávamos isso, já que o relacionamento deles não era bom no final. Quando o ex dela foi diagnosticado com problemas cardíacos, ela tentou fazer as pazes e estar lá para ele, mas ele rejeitou suas tentativas de ser sua amiga, então ela também não insistiu porque era óbvio que ele não a queria em sua vida. Tentamos manter distância nas últimas etapas, mas depois de receber a notícia de que ele havia deixado uma casa para Hannah, ela e Alison começaram a comemorar, o que não fazia muito sentido para mim. Já tínhamos um lugar para morar e essa era minha casa. A casa que o ex dela havia deixado ficava em sua cidade natal e elas estavam falando em se mudar para lá, o que não me agradava, e eu as informei disso. Foi isso que deu início a toda essa briga. No dia em que souberam, pelo advogado, que Hannah herdaria a propriedade da casa ao completar 18 anos, ela e sua mãe começaram a planejar o futuro e a falar sobre o que fariam com a casa e como a reformariam. Elas receberam várias fotos do advogado e eu pude ver que era muito maior do que a casa em que vivíamos atualmente, mas esta casa é minha e toda a minha vida está aqui. Então antes que elas se empolgassem demais, decidi conter o entusiasmo delas. Disse que não me sentia confortável com a ideia de nos mudarmos para essa nova casa e deixar tudo para trás. Isso as surpreendeu um pouco. Não sei porquê, pois deveriam ter previsto isso. Alison tentou me convencer a vender a casa e nos mudarmos para sua cidade natal porque nos últimos anos ela havia morado aqui e sentia muita falta de sua família e amigos antigos. Ela havia passado tantos anos comigo que agora era minha vez de fazer alguns sacrifícios por ela e me mudar com elas. Achei essa comparação um pouco injusta, porque quando ela se mudou para cá, nem sequer sabia que me conheceria. Ela se mudou para cá por si mesma, não por mim, e eu mencionei isso, mas ela só ficou brava comigo. Ela já estava decidida a se mudar e como já havia tomado uma decisão, não queria me ouvir, apenas me convencer a me mudar com elas. Discutimos por alguns dias, mas finalmente ela me disse que iriam ver a casa e morar lá por alguns dias para testar tudo. Se eu quisesse ir era bem-vindo, mas se não quisesse elas não me esperariam. Depois de dizer isso, elas se foram e me doeu muito porque senti que me haviam abandonado apenas porque eu não queria me mudar para aquela casa. Se sou honesto, uma das principais razões pelas quais eu não me sentia confortável com a ideia de me mudar para lá era porque aquela casa costumava ser a antiga casa de Alison e seu ex-marido quando viviam juntos. Aparentemente ele a havia comprado de volta há alguns anos, quando tinha dinheiro, e embora não tivesse morado lá, a possuía provavelmente por razões sentimentais. Eu me sentiria como um intruso se vivesse lá e o mais importante, toda a minha família e amigos moravam aqui e eu não queria deixá-los para trás. Meu negócio também estava baseado aqui, então seria um grande inconveniente para mim deixar tudo para trás. De qualquer forma, alguns dias depois de saberem sobre a casa, Alison e Hannah empacotaram algumas de suas coisas e foram embora sem mim. Quando eu disse que não estava interessado em ver a casa, me senti bastante chateado quando elas partiram, mas me esforcei muito para não demonstrar, porque não achava que elas se importariam. Na verdade, só depois que elas foram embora que finalmente me permiti desmoronar. Falei com meus pais sobre o que tinha acontecido e nem eles tinham uma solução a oferecer. Eles disseram que elas só ficariam fora por alguns dias, mas quase 2 semanas se passaram e eu não tive notícias delas. Elas não apenas me deixaram, mas praticamente pararam de falar comigo depois da nossa briga e isso foi o que realmente me quebrou. Pensei que depois que elas voltassem da viagem, eu conversaria com Alison e tentaria resolver as coisas com ela, mas depois de quase 10 dias sem contato, comecei a repensar minha decisão. No dia 12 finalmente contatei meu advogado e disse que talvez fosse hora de redigir os papéis do divórcio, porque eu não conseguia pensar em outra saída para isso. Felizmente meu advogado é um amigo muito antigo e me disse para pelo menos conversar com Alison quando ela voltasse ou ligar para ela antes de entrar com o pedido de divórcio. Então decidi esperar que ela voltasse para que pudesse
pudéssemos pelo menos conversar e dar ao nosso relacionamento uma última chance antes de desistir. 2 dias depois, ela finalmente voltou com Hannah à tarde, e ambas pareciam realmente desanimadas. Deixei-as entrar e permiti que falassem comigo, esperando que talvez viessem se desculpar por tudo o que havia acontecido. Em vez disso, Alison apenas me disse que haviam decidido adiar a ideia de se mudar para aquela casa por enquanto, porque havia muito trabalho a ser feito. As fotos que o advogado lhes havia mostrado eram definitivamente de muito tempo atrás, porque quando viram a casa pessoalmente, não se parecia em nada com aquilo. Por um bom tempo, elas continuaram falando sobre a casa e nada mais, e quanto mais falavam sobre si mesmas, pior eu me sentia, como um tolo. Eu as havia deixado entrar esperando um pedido de desculpas ou pelo menos um reconhecimento de que haviam cometido um erro. Aparentemente a casa estava em péssimo estado. Nenhum dos serviços funcionava. Havia muitos morcegos e excrementos de pássaros por todo o chão. Vários ratos e outros animais haviam se instalado na casa e o pior de tudo, parecia haver um grave problema de cupins. Tudo estava muito sujo e era evidente que ninguém havia cuidado da casa na ausência de seu dono, o ex dela. Essa foi parte da razão pela qual elas não puderam se mudar naquele momento e durante as 2 semanas que passaram lá, tiveram que morar com os pais de Alison. A única razão pela qual não voltaram depois da primeira noite foi porque estavam conversando com o advogado, tentando descobrir se poderiam obter a propriedade da casa antes do tempo. Infelizmente, não havia nenhuma cláusula no testamento para isso. Até então o advogado administraria para ela e somente depois que Hannah completasse 18 anos, ela poderia obter legalmente a propriedade da casa e se mudar quando quisesse. Durante 2 semanas, ocorreram discussões entre Alison e o advogado porque ela queria se mudar o mais rápido possível, de preferência até o final deste ano, mas isso foi há apenas alguns meses e até agora, até mesmo o testamento estava em processo de inventário. Por isso decidiram voltar para casa, porque claramente não poderiam se mudar. Depois que elas me explicaram tudo isso, eu disse a Alison que me alegrava que ela finalmente tivesse um lugar para morar, porque a partir de agora eu não estava mais interessado em viver com ela. Eu disse a ela que tinha sido muito doloroso e desrespeitoso com meus sentimentos, e que ela nem sequer se preocupou em se desculpar por nada disso. Então eu queria que ela fosse embora. Ela ficou surpresa quando eu disse isso e pediu a Hannah que fosse para o quarto para que pudéssemos conversar em particular. Uma vez que estávamos sozinhos, eu disse que só as tinha deixado entrar porque esperava um pedido de desculpas. Eu ainda podia perdoar Hannah porque ela era apenas uma criança, mas Alison era uma mulher adulta e sabia o que estava fazendo. A única razão pela qual ela se preocupou em voltar para mim foi porque a casa não estava habitável no momento. Se a casa estivesse em bom estado, ela não teria se incomodado em voltar e provavelmente estaríamos divorciados agora, porque eu não mudaria de ideia sobre me mudar e pelo que parecia, ela também não. Então, levando isso em consideração, pensei que seria melhor nos separarmos. Ela disse que eu era quem queria o divórcio e estava pronto para desistir do nosso casamento e relacionamento por algo sem importância e que isso significava que eu não estava levando nosso relacionamento a sério. Mais uma vez, ela mencionou como havia passado tantos anos morando comigo, perto da minha família e amigos, e que o mínimo que podia esperar de mim era passar pelo menos um tempo em sua cidade natal com sua família e amigos para que ela pudesse estar perto deles. Ela disse que eu a havia decepcionado e que era muito egoísta da minha parte. Agora, porque elas se recusaram a se desculpar por algo que nem era culpa delas, eu estava ameaçando deixá-la e expulsá-la. Tentei argumentar com ela, mas ela não quis ouvir e continuou gritando comigo. Ela me chamou de ser humano horrível por não entender seus sentimentos e depois fingiu ser a vítima na situação. Ela até disse que eu era um chorão, porque se eu nem conseguia lidar com a situação e estar lá para minha esposa e filha, então era isso que eu merecia ser chamado. Por fim ela me disse que se eu realmente queria que ela e Hannah saíssem da minha vida, elas ficariam felizes em ir embora, mas eu só queria que ela soubesse que seu comportamento era realmente covarde e egoísta, porque é claro, eu me recusei a me mudar para sua cidade natal com ela, apesar de ela ter ficado na minha cidade por muito tempo, mas eu não acho que isso seja a mesma coisa. Também, segundo ela eu era muito covarde porque aparentemente, ela acredita que eu deveria ter estado lá para ela e Hannah, mas eu estava tão envolvido em meus próprios sentimentos que nem me importava com os delas. Só porque eu não conseguia lidar com o fato de termos opiniões diferentes, eu estava tentando fazê-las parecer as vilãs e a minha vítima. Ela já tinha sua bolsa arrumada quando voltou, então só precisou pegar Hannah e depois foram embora. Não tive coragem de entrar em contato com elas depois disso, mas sei que estão hospedadas com uma amiga dela no momento. A amiga dela me contatou para me informar que elas estavam lá e que ambas estavam realmente chateadas comigo. Então se eu quisesse resolver as coisas, era melhor que eu fizesse rapidamente. Já se passaram 2 dias desde então e não tenho planos de fazer nada, porque não acho que eu seja o vilão aqui. Eu sou o vilão por querer deixar minha esposa porque ela quer se mudar de volta para sua cidade natal agora? Atualização. Li os comentários e agradeço muito a todos que dedicaram um tempo para comentar e me dar alguns conselhos. Depois de ler esses comentários, decidi que vou me dar mais um tempo para pensar no que realmente quero fazer, porque tudo o que disse na minha postagem anterior era verdade. Se a casa estivesse em melhor estado e elas tivessem conseguido resolver algo legalmente, não acredito que Alison e Hannah teriam voltado para mim. É isso que realmente me incomoda. O fato de que elas não teriam voltado se as coisas tivessem sido perfeitas em outro lugar. Não quero ser uma opção de reserva para elas, se é que isso faz sentido. Obviamente, não tenho nada contra Hannah. Ela é apenas uma criança e eu a vi crescer nos últimos anos. Ela ainda tem muito a amadurecer. Então não estou bravo com ela, de forma alguma. Mas com Alison a situação é diferente. Ela é uma mulher adulta e neste momento, não sei o que pensar dela.
Ela acha que estou culpando-a e fazendo-a parecer a vilã, mas sinto que ela está fazendo o mesmo comigo. Sinto que ela está me manipulando para que eu acredite que sou o vilão aqui. Ela tem invalidado constantemente meus sentimentos e o fato de ela me chamar de chorão, egoísta e covarde foi realmente muito baixo da parte dela. Não sei como lidar com essa situação e me sinto mal por todos nós neste momento. Nos últimos anos, fomos uma família feliz, mas agora sinto que essa família está se desfazendo. Não é que eu queira que isso aconteça, mas também não tenho escolha no assunto. Ela me desrespeitou e se ela voltar e se desculpar sinceramente por tudo, estou disposto a fazer as coisas funcionarem. Eu realmente a amo e me preocupo com ela, e faria qualquer coisa para colocar esse relacionamento de volta nos trilhos, mas ela tem que tomar a iniciativa e pelo menos tentar me mostrar que ainda se importa. Pelo que parece, isso não está acontecendo. Assim como quando ela foi embora inicialmente, ela não entrou em contato comigo e está fingindo que eu não existo. A última mensagem que recebi dela foi há mais de 2 semanas, antes de tudo isso começar e desde então nem ela nem Hannah falaram comigo. Atualização 2. Passou uma semana desde minha última atualização e esta tarde Alison e Hannah voltaram novamente. Mais uma vez, fui ingênuo o suficiente para esperar que estivessem aqui para consertar as coisas comigo, mas quando abri a porta, Alison me disse que elas só estavam aqui para empacotar as coisas restantes que haviam deixado. Elas até trouxeram uma caminhonete e um amigo para ajudá-las a empacotar. Então eu sabia que elas estavam falando sério. Eu estava realmente chateado porque continuava esperando que Alison falasse comigo, que pelo menos me desse um sinal de que as coisas não eram tão ruins quanto havíamos discutido e que ainda poderíamos consertar nosso casamento, mas em vez disso, ela parecia pronta para desistir tão facilmente. Decidi falar com ela em particular e disse que estava realmente decepcionado com a forma como ela estava lidando com as coisas. Tínhamos passado vários anos juntos e eu pensei que éramos mais fortes do que isso. Eu não conseguia entender seu comportamento. Ela parecia muito resignada quando me falou. Disse que estava cansada de brigar comigo e que não era como se ela tivesse prazer em me deixar, mas também acreditava que eu lhe devia um pedido de desculpas. Eu sabia que se tentasse discutir isso, ficaríamos presos em um ciclo de discussões, porque ela sentia que eu lhe devia um pedido de desculpas por não estar lá para ela e eu sentia o mesmo por ela. Em vez de entrar nessa dinâmica novamente, eu disse que pelo menos deveríamos ter uma conversa adulta. Então ela me disse que estava muito decepcionada por as coisas terem acontecido assim. Ela também disse que depois de tudo o que aconteceu, não achava que dar uma chance ao nosso relacionamento funcionaria, porque em última análise, ela queria se mudar de volta para sua cidade natal e estar com sua família e amigos. Ela estava cansada de morar aqui e planejava se mudar de volta em alguns meses. Não se tratava apenas da casa. A casa tinha sido apenas um catalisador para sua decisão. Isso me pegou de surpresa, porque eu realmente assumi que tudo se tratava da casa e não de querer se mudar de volta. Eu não podia prometer nada a ela porque não sabia se estava pronto para me mudar para sua cidade natal com ela e não sabia se algum dia estaria pronto para isso. Quando ela me disse que essa era a verdadeira razão pela qual ela não se importou em me contatar nas últimas semanas, por que ficar com seus pais durante aquelas 2 semanas a fez sentir que ela estava perdendo muito tempo com eles. Ela queria estar mais perto deles e sabia que eu não iria querer me mudar com ela. Ela tinha brigado comigo, tentado me odiar, mas não conseguia se forçar a fazer isso porque sabia que eu tinha razão. Para ser sincero, pensei que ela só queria se mudar de volta por causa da casa e que era apenas uma fase. Ouvi-la confessar que na verdade queria se mudar de volta porque queria estar perto de tudo que conhecia me fez sentir que talvez eu tivesse interpretado mal, que não era apenas uma decisão momentânea. Sinceramente, achei que voltaríamos a brigar, mas quando ela me falou sobre isso, realmente tentei entender de onde ela vinha. Eu também estava cansado de brigar com ela e não achava que discutir repetidamente nos ajudaria. Ela até me perguntou se eu estaria disposto a considerar me mudar de volta com ela e eu disse que precisaria de um tempo para pensar sobre isso. Até agora, eu tinha a impressão de que talvez isso fosse algo de que eu poderia persuadi-la, mas obviamente esse não era o caso. Quando eu disse isso, ela me disse que entendia e que eu estava livre para levar todo o tempo que precisasse, mas que eventualmente teríamos que decidir o que queríamos fazer. Então ela voltou a empacotar e tudo o que pude fazer foi sentar em silêncio e tentar processar o que estava acontecendo. Mesmo quando ela foi embora, me disse que eu ainda tinha tempo para pensar no que queria, mas que ela não mudaria de opinião. Se eu não pudesse lidar com isso, ela também ficaria bem com isso. Foi muita coisa para assimilar hoje e me peguei desejando não ter aberto a porta para deixá-las entrar. Caso contrário, eu não teria descoberto nada disso. Acho que ficar com raiva dela era muito mais fácil do que tentar entender e enfrentar essa situação, mas agora que sei o que está acontecendo, com certeza tenho que pensar no que quero e quais são minhas prioridades. Isso está me atormentando, mas sei que terei que tomar uma decisão eventualmente. Vai ser difícil, não importa o que eu decida, e serei eu quem fará sacrifícios. Não importa o que eu sacrifique, ainda vai doer. Então nem preciso dizer que estou em uma situação muito complicada neste momento e minha posição não é fácil, já que tenho toda a minha família, amigos e até meu trabalho aqui. Sei que estou divagando, mas sinceramente não sei o que pensar dessa situação agora. Atualização 3. Após refletir sobre tudo por 3 semanas, finalmente entrei em contato com Alison e disse a ela que não me mudaria para sua cidade natal com ela.
Não foi uma decisão fácil para mim de forma alguma, mas eu tinha que fazer o que era melhor para mim. Como mencionei na minha última atualização, todos os meus amigos, família e trabalho estão aqui. Não posso sacrificar tudo. Mesmo se eu tentasse voltar todo fim de semana, ainda assim não encontraria uma maneira de fazer isso funcionar com meu negócio. Dediquei uma parte significativa da minha vida para construir este negócio do zero. Tenho muitos funcionários que dependem de mim, então não posso simplesmente entregá-lo a outra pessoa ou vendê-lo e me mudar. Apesar de me doer, tive que decidir não continuar casado com Alison. Ela merece a liberdade de viver sua vida como quiser e eu também. Quando contei a ela minha decisão, após 3 semanas sem contato, ela pareceu decepcionada, mas não discutiu comigo. Ela disse que entendia e me desejou o melhor para o futuro. Ela esperava que eu pudesse perdoá-la e entender de onde ela vinha e eu realmente entendo. Não deve ter sido fácil para ela viver longe de sua família por tanto tempo. A única razão pela qual ela havia deixado sua cidade natal em primeiro lugar foi porque queria construir uma vida para si mesma, longe de tudo que conhecia, longe de sua zona de conforto. Ela queria independência e liberdade, o que ela conseguiu, mas agora na nossa idade, ambos queríamos conforto e era natural que ela quisesse voltar para sua zona de conforto. Conversamos sobre isso e decidimos que entraríamos com o pedido de divórcio por mútuo acordo para terminar o casamento de forma amigável. Antes disso, precisávamos pensar no que faríamos com Hannah. Aparentemente, Hannah estava muito chateada por ter que me deixar para trás. Alison havia dito a ela para não me contatar porque não tinha certeza do que eu queria. Agora que estamos na mesma página, disse a Alison que adoraria poder ver Hannah e ter contato com ela. Hannah é alguém que vi crescer nos últimos anos e realmente gostaria de mantê-la em minha vida. Eu a considero como minha própria filha. Não entrei em contato com Hannah até agora porque não achei que fosse apropriado fazê-lo sem falar primeiro com Alison, mas agora que estamos de acordo, vamos pensar no que fazer a seguir. Finalmente vou me reunir com Hannah depois de muito tempo, o que estou ansioso para que aconteça. Atualização 4. Acabei de voltar de ver Hannah, e embora meu coração esteja um pouco mais tranquilo, ainda é um momento difícil para mim. Há 3 dias, publiquei minha última atualização e desde então tenho tentado processar a realidade do divórcio. Decidi que o melhor para nós dois era seguirmos em frente por caminhos separados e já entramos com os papéis do divórcio. Agora só resta que a papelada seja concluída. Hoje fui ver Hannah porque queria ter certeza de que ela entendia que embora Alison e eu estejamos nos divorciando, isso não muda o que sinto por ela. Desde que Alison e eu decidimos nos separar, o que mais me preocupava era como isso afetaria Hannah. Eu a vi crescer durante os últimos anos e embora eu não seja seu pai biológico, a considero como minha filha. A conversa com Hannah foi mais emocionante do que eu esperava. Expliquei a ela que embora eu não seja mais casado com sua mãe, sempre estarei presente para ela. Assegurei-me de que ela se sentisse amada e apoiada, apesar da situação. Ela estava triste, como era de se esperar, mas acho que ela entendeu que embora as coisas estejam mudando, isso não significa que estou a abandonando. Ela me disse que toda a ideia de se mudar foi, na verdade, coisa de Alison e que ela só estava feliz por herdar uma casa, mas que em nenhum momento queria sair da cidade porque ela também tem amigos aqui. Ela não me escreveu durante a viagem porque sabia que sua mãe e eu estávamos discutindo, então não queria ficar no meio disso. Eu a entendi, então disse que adoraria continuar fazendo parte de sua vida e ela pareceu aliviada ao ouvir isso. Não é fácil saber que não estarei mais presente em seu dia a dia, mas quero que ela saiba que sempre pode contar comigo. Concordamos que embora Alison e eu estejamos seguindo caminhos separados, farei todo o possível para estar em sua vida de alguma forma. Embora o encontro tenha sido difícil, me sinto um pouco mais em paz sabendo que Hannah e eu continuamos tendo um bom relacionamento. Me despedi dela com a promessa de que continuarei em contato e que sempre estarei a uma ligação de distância se ela precisar de mim. O divórcio segue seu curso embora seja doloroso. Sei que é o melhor para nós dois agora. Só resta esperar que o processo legal seja finalizado. É um encerramento difícil, mas necessário e estou tentando me concentrar em seguir em frente e encontrar a melhor maneira de me manter conectado com Hannah. Embora as coisas não tenham saído como eu esperava, pelo menos sei que fiz o que pude para manter minha família unida, mesmo que de uma forma diferente da que imaginava. Atualização 5. Já se passaram 6 meses desde a última vez que atualizei. Durante esses meses tenho me adaptado à vida sem Alison e me concentrado em reconstruir minha rotina diária. O divórcio foi finalizado há alguns meses e embora tenha sido um processo simples porque conseguimos nos divorciar de forma amigável, tenho me esforçado para seguir em frente. Não tem sido fácil, mas saber que ainda tenho uma conexão com Hannah tem sido um grande consolo, mas a atualização é sobre algo que Hannah me contou, já que de vez em quando conversamos. Inclusive, liguei para ela e até enviei um presente para seu aniversário de 17 anos. Hoje Hannah me contou algumas notícias sobre sua situação. Ela me disse que ela e sua mãe ainda estão morando na casa dos avós dela. Aparentemente a casa que Alison herdou ainda não pode ser transferida legalmente para o nome de Hannah. Sei que elas têm lutado para conseguir transferir para Anne, mas ela ainda é menor de idade. Isso significa que embora tenham se passado meses, a casa ainda está sob o controle do advogado que administra. O que mais me surpreendeu foi o que ela me disse sobre a condição da casa. Elas levaram alguns empreiteiros para avaliar os danos e o resultado não foi nada animador. Ao que parece, o reparo da casa custará aproximadamente $75.000. De acordo com os empreiteiros, há muitos danos estruturais que requerem atenção imediata. Elas não estão lidando apenas com os estragos causados pelas pragas que encontraram inicialmente, mas também descobriram que a água entrou na casa, o que causou o apodrecimento de muitas tábuas de madeira. Como resultado, é necessário substituir grande parte do piso e partes do teto. Embora eu não esteja mais junto com Alison, me preocupo com Hannah.
Tentei manter uma atitude positiva com Hannah, lembrando-a de que ela sempre pode contar comigo se precisar de alguma coisa, embora eu saiba que não há muito que eu possa fazer neste momento. Hannah parecia resignada, mas aceitou a situação com uma maturidade que me surpreendeu. Ela me disse que, embora seja difícil, ela e sua mãe estão tentando levar as coisas com calma e fazer o que podem. Elas estão economizando e buscando opções para financiar os reparos, mas sabem que será um processo longo. Além disso, Hannah planeja ir para a universidade aos 18 anos, então não é como se gastar essa quantia de dinheiro fosse fácil. Enfim, quero agradecer a quem ainda continua lendo minhas atualizações até hoje, porque já faz muito tempo desde que comecei e ainda estamos em 2024. Vocês ainda estão por aqui.